Quando falamos de ídolos, é quase normal que a gente tenha a mente transportada para um mundo antigo. Um mundo onde você vê fogueiras, estátuas, peças de madeira, de pedra, de metal. A gente vê pessoas correndo de um lugar para outro, colocando coisas aos seus pés, mas a gente vê mais figuras arquitetônicas do que qualquer outra coisa. Pois é, mas a nossa vida não se dá no mundo antigo, a nossa vida dá neste mundo aqui, desse mundo de movimentos, de construções, de luta por sobrevivência, onde a sobrevivência não é com arcos e flechas, mas com cartões de créditos e roupas e escolhas e comunicação e satélites. Onde eles estão hoje? Porque eles nunca deixaram de existir. Talvez aperfeiçoaram a sua capacidade de se esconder. E nessa capacidade de se esconder, somente podemos apostar em uma pessoa, em sua capacidade de dizer onde eles estão, e essa pessoa é Jesus. Não saia daí, está apenas começando o seu Fé para hoje. A Escola Bíblica da Novo Tempo é a maior escola do mundo. Os seus alunos estão por toda parte e você pode ser um deles. Se já é, isso é maravilhoso. Mais ainda, se você não é, eu tenho uma grande notícia para você. Você pode se tornar aluno da Escola Bíblica do Novo Tempo adquirindo desses materiais. A gente fala adquirir e na hora vem na nossa mente quanto que eu pago para isso? Mas eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Você não paga absolutamente nada, porque esse material chega para você com o movimento dos seus dedos se você discar para 0 operadora 12 21 27 3121. Preciso te dar uma informação. Isso é em horário comercial. Você vai ser atendido em processos muito rápidos. Você já vai dizer que você ouviu no Fé para Hoje sobre o convite para fazer parte da Escola Bíblica e você vai fazer parte esperando o material chegar na sua casa. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem e o número do WhatsApp é esse aí, ó, 012 98344 0077. Você pode também fazer isso pelo site novotempo.com/escola bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola bíblica. Você digita lá e esse é o caminho que pode ser mais fácil para você. Mais fácil ainda, se você quiser e lhe for acessível, é apontar o seu celular para o QR Code. Aponta e o caminho chega rapidamente para você. Faça isso o mais rápido possível. Todo mundo se prostitui, o que muda é a parte do corpo. Essa frase é pesada, né? Grave, marcante e pode agredir alguns ouvidos. Mas se você se sacode muito ao ouvir frases pesadas, convém apertar bem o cinto ao se sentar para ouvir Jesus, porque ele nunca pega leve. Uma das razões principais porque isso acontece com Jesus é que Jesus não pode ser enganado. Ele enxerga a verdade rapidamente e sempre assume o comando da situação. As suas flechas são diretas e, ao contrário dos confrontos humanos, elas são capazes de atravessar a barreira da hipocrisia e atingir o coração do problema, ou melhor, a morada do problema, que é o coração. A começar com os termos que ele usa. A prostituição parece ser um dos preferidos dele, mas também parece óbvio. Deus define religiosidade genuína em termos de um relacionamento. Olha o que Jesus disse em João 17,3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecimento relacional. Ele espera fidelidade por amor e ele se dá a conhecer e chama para conversar. Ele atrai e conquista. Deus se apresenta para a humanidade como um noivo apaixonado. Nos profetas, ele é um Deus passional, apaixonado e apaixonante. Os hebreus e Deus tinham iniciado um tipo de história conjunta e tudo na vida deles voava, ecoava essa história conjunta. Era uma história de amor desde o início. Deus escolheu esse povo não porque eles fossem maiores ou mais poderosos ou melhores do que as outras tribos. Muito pelo contrário. Tampouco Deus escolheu ele pela superioridade moral. Ele os conhecera e os escolhera porque os amava. Como um amante loucamente apaixonado, Deus esperava uma reação deles. Todas as ordens dadas aos hebreus brotavam do primeiro mandamento. Você consegue escutá-lo? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
É verdade que os hebreus não lograram cumprir esse mandamento, mas a razão pela qual os cristãos agora chamam 3/4 da Bíblia de Antigo Testamento é que nem mesmo essa terrível falta pôde cancelar o amor divino. Um Deus apaixonado, fiel e que espera do objeto do seu amor uma relação de fidelidade também. Daí o fato de que ele não poupa a linguagem ao se dirigir aos seus filhos. Isso nos faz muita falta. Não que Deus tenha parado de falar franca e diretamente conosco, mas nós insistentemente tentamos colocar nas mãos um manual de boas maneiras para se dirigir a nós. É como se a gente ensinasse Deus a falar conosco e aplicamos a nossa censura o tempo todo a Ele. Um exemplo disso é a impopularidade da expressão pecado. O Dr. Mark Shaw escreveu que assista a televisão ou ouça o rádio e eu vou fazer um desafio para você. Pegue uma caneta e um papel e anote quantas vezes você ouve o termo pecado usado de uma forma séria durante o período de 24 horas em qualquer programa. Não vale assistir ou ouvir os programas cristãos. Caso você ouça o termo pecado usado corretamente apenas uma vez, eu já vou ficar agradavelmente surpreso e você vai vencer a disputa. Mas Deus fala e fala claramente. Porque jamais saberemos o real valor da salvação obtida em Jesus se não soubermos do que fomos salvos, afinal. Aliás, jamais iremos desejar a salvação em Jesus se não entendermos o tamanho da encrenca em que a gente entrou. Deus fala de pecado como um ato de traição, infidelidade. Ele nos fez e nos deu tudo, sobretudo Ele nos deu o seu coração. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu amei e por isso com bondade eu atraí você, de Jeremias 31:3. Em resposta, Ele quer um coração que se volte a Ele com exclusividade. Ele diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Texto de Deuteronômio 6, 4-9. Somos seres desejados por Deus e isso é uma realidade bíblica contundente. Embora não seja Deus um ser controlável, Ele não é impassível. Ele não volta atrás, Ele é infalível, mas Ele se revela como um ser afetável pelas nossas escolhas. Isso significa que o relacionamento com Deus é real, é pessoal, é de verdade. E aqui cabe lembrar uma coisa muito importante sobre o relacionamento com Deus. É comum para nós pensarmos ou falarmos que quando não estamos vivendo uma atividade religiosa intensa, não estamos nos relacionando com Deus. Não foram poucas vezes que eu, como pastor ou conselheiro, fui abordado com a pergunta: como faço para ter um relacionamento com Deus? Ou preciso voltar a ter um relacionamento com Deus? Essa concepção é irreal, é insustentável à luz daquilo que Deus é e se revela em sua palavra. Você pode estar em um bom relacionamento com Deus ou pode estar em um mau relacionamento com Deus, mas não é possível não estar se relacionando com Deus. Esse relacionamento pode ser abusivo ou rebelde da sua parte, pode ser que estejamos em uma situação de apropriação indevida das posses dele, ou estejamos vivendo apaixonado ou devotadamente vivendo para ele, ou mesmo em mornidão. Mas os céus não são a prisão de Deus, eles são a morada de Deus. Podemos estar voltando os braços para aquele que nos ama alegremente todo dia, ou buscando nossa realização, prazer e contentamento em um relacionamento ilícito e cretino com outro. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo, ele diz, e rompi as ataduras que te prendiam, mas você disse: não quero te ouvir, não quero te servir.
pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Esse texto pesado é de Jeremias 2,19. Mas adultério e prostituição são coisas diferentes, não? Por que Deus insiste em usar esses termos? Porque a relação do ídolo com a idolatria não é de amor, é uma conveniência na base da troca, ou seja, ídolos não são amados. Eu vou te explicar melhor. O texto começa assim, ó: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o texto de 1 João 2,15. Fica claro que João está falando de dois amores diferentes. Partindo da revelação bíblica de que Deus é amor, isso ele fala em 1 João 4,8. Qualquer manifestação de amor à parte de Deus é falsa. Ele é a fonte do amor. O que temos é um egoísmo sofisticado, uma inteligência emocional aplicada a um objetivo, paixão, desejo, determinação, mas não é amor. E por quê? Porque amor genuíno, divino, tem o foco no outro e não em si. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas eles procedem do mundo. Mesmo João diz isso na primeira carta, capítulo 2, verso 16. Desejos da carne, dos olhos, soberba. Não uma afeição pelo bem-estar do mundo, mas uma paixão por obter do mundo satisfação para os desejos do coração. Um ídolo não pede transformação do coração, ele pede sacrifícios, devoção, subserviência, dedicação, tempo, adoração, ofertas, mas não se importa com os motivos disso. Ídolos não conquistam, eles seduzem. Eles oferecem ao coração impuro aquilo que ele sempre quis. E uma das mais poderosas artimanhas de sedução é a ilusão de deslocar o que é importante no lugar do que é essencial. Dinheiro, sexo, poder, filhos, afeições, amizades, conhecimento, ideologias, esporte, lazer, tecnologia, causas, moradia, conforto, casamento, igreja, redes sociais, comida, a lista vai. Tudo isso é muito importante, mas nada disso é essencial. E por que se preocupam com o que vão se vestir? Começou Jesus a frase. Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, no Sermão do Monte, 28 a 33. Jesus lista coisas importantes: comer, beber, vestir, e diz que não devemos nos preocupar com isso, porque os gentios, ou seja, os outros, entenda por gentil aquele que não faz parte de Israel, que não é do povo de Deus, não conhece a verdade sobre ele e não quer se relacionar com ele como você se propôs a se relacionar e não entende como ele toca o coração humano. Sendo gentil e não conhecedor de Deus, ele adora outro Deus, portanto ele adora um ídolo. Entenda como gentil, na concepção daquilo que Jesus está falando em seu contexto, um idólatra. São os idólatras que transformam coisas importantes em coisas essenciais. O reino de Deus e sua justiça são essenciais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mas essa conversa de Jesus não começou aí. Ele está falando do coração, o que torna essa frase muito mais grave. Porque se ele está falando de um coração que é fiel a ele. A prostituição associada à idolatria está em todas as palavras nesse texto, que trata de algo muito, muito maior do que pedir a Deus por comida, bebida e roupa. Ou pior,
tentar buscá-lo por causa das outras coisas que podem ser acrescentadas. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 19 e 24. É do coração que ele está falando e é do que esse coração deseja com mais força, porque onde estiver o tesouro, aí estará o centro de controle da vida. Seu maior desejo, Deus está dizendo, estará assentado na sala de comando e acontecerá uma relação de servidão a ele. E o idólatra irá matar e morrer por ele. O orgulho e a performance religiosa em todos os tempos são expressões disso aí. Enganoso é o coração, irremediavelmente corrupto. Deus já tinha falado isso. O coração idólatra pode ter mudado de método, mas ele nunca mudou de objetivo. Ele continua com fome de glória e procura de todas as formas preencher esse vazio insaciável. Diante de Jesus, em todo o seu ministério, se apresentaram corações prostituídos. Aqui ele manifestou seu infinito amor e a resposta foi vê-lo como instrumento. Preste atenção nisso. Deus amou e as pessoas viram ele como instrumento do amor por si próprios. Porque essa é exatamente a forma de ver de um coração caído e humano. Tudo e todos diante dele são divididos em dois grupos apenas, os inimigos e os instrumentos. Jesus foi alvo dessa abordagem. Os homens e mulheres que não o aceitaram como pão quiseram transformá-lo em padeiro. Diante da sua recusa, eles gritaram: crucifica-o. O orgulho nada mais é do que um verniz brilhante, fino como um papel, que disfarça camadas de vergonha particular. Algumas pessoas dão polimento a essa camada a ponto de transformá-la num espelho, de modo que qualquer crítica será seguramente refletida sobre os outros. Qualquer um que consiga penetrar essa cintilante barreira e enxergar a verdade que há por baixo, vê a si mesmo como alguém que carrega um segredo mortal. Então a pessoa arrogante sente-se compelida a destruir qualquer um que conheça o fato vergonhoso que ela tão diligentemente trabalhou para esconder e ignorar. Observe a maneira que Jesus atravessa as máscaras e enfatiza o diagnóstico. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Mateus 5,46. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Outro texto. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. É o versículo seguinte. Sobre a oração, ele fala assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo, eles já receberam sua recompensa. Sobre o jejum, ele fala: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O idólatra, sofisticado e performático, está buscando uma recompensa, que ele até consegue disfarçar diante dos homens, mas Jesus deu um flagrante no teatro. Isso não é fome e sede de justiça, isso é fome e sede de likes. Os publicanos eram os corruptos agentes do governo romano e as suas ligações sociais eram de acordo com seus interesses. E todos eles eram interesses corruptos. Eles amavam por conveniência política. Assim, as expressões da prostituição se diferenciavam, mas o centro era o mesmo. Os hipócritas davam esmolas, mas ele não queria alimentar o faminto. Eles queriam elogios, como uma oferta para entregar o seu coração faminto por reconhecimento. A oração do performático não tinha como objetivo buscar a Deus, mas ser recompensado por um vil. Ele quer ser notado, quer ser visto, quer ser glorificado.
Essa realidade é absolutamente anti-idólatra, porque o coloca na real posição de ser aquele que determina os propósitos, os métodos, os caminhos. Não é por acaso que o mensageiro inaugura as proclamações finais para o mundo no último capítulo de sua história. O livro do Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, nas mensagens centrais, aquelas que chamamos de as 3 mensagens angélicas para o tempo do fim, diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não se espera e não se separa poder temer a Deus e dar-lhe glória de adorar aquele que fez. Quem fez merece o crédito. Quem fez ocupa o lugar de quem define os propósitos e revela a forma como as coisas podem dar certo. Toda a natureza havia sido criada antes do homem. Já havia palavras, sons, músicas. Existiam anteriormente ao homem expressões artísticas, beleza, cores e formas. Os animais já existiam. Já havia viagens interplanetárias, afinal de contas, lá na árvore estava alguém que viajou galáxias. E quem fez esse jardim que chamamos de Éden também viajou. Haviam outras civilizações, pois seres inteligentes viviam em comunidade. Nesses lugares que simplificamos, chamando simplesmente assim de céu. Havia roupas e havia códigos de conduta, havia uma ética. Quando o homem abriu os olhos, o seu propósito já estava definido e a lei que delimita e dá segurança a esse propósito também já estava promulgada. E Deus claramente criou naquela sexta-feira um ser relacional. Alguém que recebeu amor e dotado de amor para poder devolver esse amor. Deus fez o homem para se relacionar com ele e relacionar-se em intimidade. Não se relacionar com Deus é negar o propósito da própria criação e abrir um espaço para a idolatria, no sentido que esse espaço precisa ser preenchido com alguém que somente satisfaz o ego. Não se relacionar com Deus é negar o propósito da vida e é mergulhar num vazio infinito, é virar as costas para a felicidade. A traição se mostra da pior e mais perversa forma possível, porque nesse caso a criatura está pedindo para o seu Criador prestar serviços ao seu amante, o ídolo. Tiago nem deixou escapar. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para esbanjarem dos seus prazeres, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Na carta, Tiago 4, 3 e 4. Os olhos são a lâmpada do corpo, Jesus disse. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Mateus 6, 22 e 23. Escute Jesus aqui. Ele está sendo didático, ele está dando pistas. Desde o começo da sua mensagem, ele tem usado repetições de palavras e conceitos para dar ênfase e reforçar o que é central. Ele já falou de olho e já falou de lâmpada. Dizer que os olhos são a lâmpada do corpo é uma analogia à função da luz. A luz não tira e nem coloca as coisas num quarto, numa sala ou na estrada. O que ela faz é nos dar percepção dessas coisas. O que nos permite entrar em uma casa é a porta, mas o que nos dá poder para saber que existe alguma coisa dentro da casa é a luminosidade dela. A função dos olhos, como um dos sentidos, é gerar informações para o cérebro. Fechar os olhos e apagar a luz, nesse caso, é a mesma coisa. Os olhos são a lâmpada do corpo, mas as lentes desses olhos é o coração. A palavra que Jesus usou aqui, traduzida por bom, foi a palavra grega haplos, que significa simples, único, sem dobras, sem divisões, sem uma agenda dupla. A simplicidade de haplos está radicada na sua pureza, ou seja, na simplicidade da sua composição. Assim, é um foco só. Na Septuaginta, o sentido é sinceridade de propósito, lealdade não dividida.
Jesus é o ser mais lógico que alguém já testemunhou. Ele é a lógica em pessoa e agora ele está sendo rigidamente firme na lógica do reino. Ele diz que os seus discípulos eram a luz do mundo para que o mundo pudesse enxergar a glória de Deus. Ele disse que somente os puros de coração veriam a Deus. Os limpos de coração são aqueles focados em uma única coisa, a glória de Deus. Então ele diz: nossos desejos não santificados determinam a maneira como vamos enxergar todas as coisas. Segundo John Stott, exatamente como os nossos olhos afetam todo o nosso corpo, a nossa ambição, isso é, onde fixamos os nossos olhos, o nosso coração, afeta toda a nossa vida. Exatamente como o olho vê e dá luz ao corpo, uma ambição nobre e sincera de servir a Deus e aos homens aumenta o significado da vida e lança a luz sobre tudo o que fazemos. Eu vou repetir, exatamente como a cegueira leva às trevas, uma ambição egoísta, uma ambição inóbil, uma ambição carnal, por exemplo, juntar tesouros para nós mesmos sobre a terra, faz-nos mergulhar nas trevas morais. Ficamos intolerantes, desumanos, grosseiros, despojamos a vida de seu principal significado. Amigo, preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. Jesus o tempo todo recusou-se a se tornar um ídolo. Ele não dispõe o seu poder para que nós possamos satisfazer as nossas coisas, as nossas ambições para alcançar sonhos que já tínhamos antes dele. Jesus muda o foco, muda o projeto, muda o sonho para parar de sonharmos com as coisas que queremos e passarmos a desejar Ele. Ele te dá poder para desejar o maior tesouro que você pode receber, Ele mesmo.